Olá, pessoal! Eu sou a professora Priscila Machado e estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre temas relacionados ao regime próprio de previdência social. Temas relacionados ao servidor público, ao empregado público também, por que não? Enfim. Para a gente começar a tratar de temas relacionados ao regime próprio, a gente precisa lembrar, inicialmente, da estrutura da Previdência Social. Quando a gente pensa em Previdência Social, é importante que a gente saiba que essa Previdência ela é dividida em três pernas. De um lado, nós temos o regime próprio de Previdência Social. Dentro do regime próprio de Previdência Social, nós teremos todos aqueles servidores da União, servidores dos estados e também os servidores dos municípios que optaram por organizar o seu pessoal em um regime próprio. Na segunda perna, nós temos o regime geral de previdência social. Nesse regime geral de previdência social, teremos todas as pessoas que exercem a atividade laborativa, mas que não fazem parte desse regime próprio. Então, todo mundo que exerce atividade laboral e não faz parte do regime próprio, obrigatoriamente faz parte do regime geral de previdência social. Dentro desse regime geral, nós teremos também aquelas pessoas que não exercem atividade laborativa, mas optam por contribuir para a previdência social, visando lá na frente ter direito a algum tipo de concessão de benefício previdenciário. Teremos ainda, dentro da estrutura da previdência social, um terceiro regime, que é o regime de previdência complementar, ok? Vamos falar, inicialmente, sobre a aposentadoria e o rompimento de vínculo, em especial após a Emenda Constitucional 103 de 2019. A Emenda Constitucional 103 de 2009, pessoal, ela não alterou as regras específicas dos regimes próprios estaduais e municipais. A gente teve aqui uma alteração específica, sim, do regime próprio dos servidores federais, ok? É importante, né, que a gente entenda isso aqui de forma preliminar. Quando a gente olha para o regime geral de previdência social, o segurado ele pode se aposentar e continuar exercendo a atividade laborativa. Por exemplo, eu, na minha condição de advogada privada e de professora, eu posso me aposentar pelo regime geral de previdência social e poderei continuar exercendo exatamente as mesmas atividades nos mesmos lugares, ok? Eu não preciso deixar de exercer a minha atividade pelo simples fato de eu ter me aposentado. Porém, quem faz parte do regime próprio de previdência social, quando se aposenta, dá causa à vacância do cargo, né? Observem que é bem diferente do que a gente tem no regime geral. Existem algumas personas que, apesar de aparentarem serem servidores públicos efetivamente, e fazer, né, com que a gente imagine que eles são vinculados ao regime próprio, eles, na verdade, são vinculados ao regime geral de previdência social, como, por exemplo, aqueles servidores de municípios que não possuem regime próprio de previdência social, aqueles empregados de empresa pública ou de sociedades de economia mista, né? Aqueles servidores que ocupam cargo exclusivamente em comissão. E nessas situações, o parágrafo 14 do artigo 37 da Emenda Constitucional, da Constituição Federal, perdão, de 1988, após a Emenda Constitucional 103 de 2019, passou a prever que caso essas pessoas, essas personas, viessem a se aposentar, elas teriam, né, essa aposentadoria como sendo causadora do rompimento do seu vínculo de trabalho, né? Mesmo que essa aposentadoria, nesse exemplo, seja concedido pelo regime geral de previdência social.
Até então, existiam situações em que aquele empregado, por exemplo, de uma determinada empresa pública, se aposentava no regime geral de previdência social, continuava ali exercendo a sua atividade, ok? A aplicação dessa regra no que tange o rompimento do vínculo, mesmo ela vindo pela emenda constitucional 103 de 2019, né, que como eu mencionei para vocês inicialmente, só alterou ali as regras para o servidor federal, não mexeu nas regras específicas dos regimes próprios estaduais e municipais, mesmo assim, essa regra será válida também para os empregados, não apenas no âmbito federal, mas também no âmbito distrital, municipal e estadual. Então, hoje, se uma dessas pessoas, esse empregado de empresa pública ou de economia ou de sociedade de economia mista, esse servidor que ocupa cargo exclusivamente em comissão, esse servidor de município que não possui regime próprio, se ele se aposenta, ele terá aqui o rompimento do seu vínculo de trabalho. E aí surgem algumas questões, né? Vamos imaginar que aquele segurado, ele já estava aposentado antes da emenda constitucional 103 e continuou exercendo sua atividade. Por exemplo, ele trabalhava lá na Caixa Econômica Federal ou trabalhava no Banco do Brasil. Se aposentou, continuou exercendo sua atividade. Ele terá ali o rompimento do seu vínculo após a reforma da Previdência? Não. Por que não? Porque a aposentadoria dele foi anterior à emenda constitucional 103, que previu essa possibilidade. Mas e se esse cliente ele ainda não tiver aposentado, mas ele tiver requerido a aposentadoria antes da reforma? Porque às vezes acontece, né? Ele pode ter requerido antes da emenda constitucional 103 de 2019 começar a sua vigência, mas a decisão ainda não saiu ou acabou de sair, saiu no pós-reforma. Mas a concessão, mas o pedido foi lá atrás, a DERA de lá de trás. A gente vai precisar olhar o quê? Qual é a data de início desse benefício. Se não houve nenhuma reafirmação dessa DER, se ele foi concedido, né, mesmo que hoje, se ele foi concedido com base lá na sua data de entrada do requerimento anterior à reforma, nesse caso, ele também terá direito de continuar exercendo sua atividade habitual e estar ali também aposentado. Então, a gente vai sempre olhar o quê? Para essa data de início do benefício. Se foi antes da emenda constitucional 103, ok, ele pode ali se aposentar, né, no caso já se aposentou, né, que a gente está no pós-reforma. Ele poderia ter ali se aposentado, mas continuará no exercício do cargo sem nenhum tipo de problema. Deixa eu sair aqui da frente para não atrapalhar a leitura de vocês. A gente sempre teve uma discussão muito grande com relação a isso, porque algumas leis de municípios que não tinham regime próprio, elas tinham a previsão de que se esse servidor efetivo, que está vinculado ao regime geral de previdência social, porque aquele município não organizou o pessoal em regime próprio, se ele se aposentasse, isso seria causa de vacância do cargo. A gente tinha alguns municípios que tinham essa previsão, outros municípios que eram omissos, que não faziam, né, não traziam nenhuma informação com relação a essa situação, né? E a gente sempre teve muito questionamento disso na esfera judicial. A gente sempre teve muito questionamento disso na esfera judicial. Aquele, às vezes, servidor municipal vinculado ao regime geral que vinha, se aposentava, né, e saía do carro e questionava essa questão sobre a obrigatoriedade dele ou não de deixar de exercer a sua atividade habitual. E o STF, no ARE 1234192, já tinha firmado o entendimento de que caso esse servidor municipal, né, de um município ali que não tinha regime próprio, viesse a se aposentar, mesmo antes da emenda constitucional 103,
essa aposentadoria seria, sim, no caso concreto, uma causa de vacância do cargo, toda vez que a lei municipal tivesse essa previsão, né? Entenderam que era possível, era constitucional essa previsão. Eu trouxe até uma jurisprudência aqui para vocês nesse sentido, né? Em que se entendeu que, uma vez que esse município ele tem ali na sua legislação essa previsão de que a aposentadoria desse servidor vinculado ao regime geral desse causa à vacância do cargo, que essa previsão seria, né, como a gente acabou de mencionar, plenamente válida, né? Priscila, e como é que vai funcionar isso na prática? O INSS ele vai avisar ao órgão que teve ali essa aposentadoria, ele não vai fazer esse comunicado. Como é que isso vai acontecer? O artigo 153A do Regulamento da Previdência Social traz para a gente essa previsão expressa, no sentido de que o INSS vai fazer a notificação da empresa, né, onde esse segurado trabalha, sobre a aposentadoria, né? E aí, evidentemente, né, dará-se causa aí ao rompimento desse contrato de trabalho, ok? Fiquem atentos a isso. Outro ponto, né, para eu conversar com vocês aqui nesses minutinhos, é sobre a questão da readaptação profissional dentro dos regimes próprios de previdência social. Sempre houve muita discussão com relação a isso, né? Quando um servidor ele faz concurso, passa ali para exercer uma determinada atividade, depois, ao longo do tempo, ele acaba ficando incapaz para o exercício dessa atividade, mas ele é apto para exercer outra, né? Será que era possível esse servidor que fez um concurso público específico para aquele cargo, será que ele poderia ser readaptado para outra função? Ou será que ele não pode ser readaptado, já que, né, aquele outro cargo também depende de concurso público, né? Sempre houve uma discussão muito grande com relação a isso, sobre essa possibilidade ou não da readaptação dentro do regime próprio de previdência social. Né? A discussão era sobre o âmbito da constitucionalidade desse procedimento, né? Se era ou não constitucional. Vejam que a Lei 8112 de 90, que trata ali do regime jurídico, né, dos servidores públicos civis da União, ele já trazia, já falava dessa possibilidade de readaptação. Mas sempre se questionou muito, né, a constitucionalidade dessas previsões que traziam essa possibilidade de readaptação. Trouxe até aqui em destaque para vocês a ação direta de inconstitucionalidade 1731, né? Onde se discutia a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar 98 de 97, que previa a possibilidade de provimento de cargo público por readaptação, né? Na época, o STF entendeu lá em 2002 que isso seria inconstitucional, né? Que a gente teria aqui uma inconstitucionalidade porque permitia a readaptação desse servidor em outro cargo, com ingresso, né? Como se fosse aqui um ingresso em carreira pública sem concurso público. Então, entendeu-se na época pela inconstitucionalidade disso. E aí, vem a emenda constitucional 103 de 2019 para colocar uma pá de cal sobre essa discussão, indicando que é sim, através de uma norma constitucional, indicando que é sim possível o Instituto da Readaptação, entendendo que esse servidor público que é titular de cargo efetivo pode ser readaptado para o exercício de cargo cujas as atividades, cujas funções sejam compatíveis com as limitações daquele servidor. Desde que esse servidor ele possua, evidentemente, habilitação para aquele cargo, nível de escolaridade exigido e que seja mantido também a mesma remuneração que ele tinha lá na origem, né? Então, essa discussão aqui sobre readaptação profissional, a princípio, está resolvida pelo
parágrafo 13 do artigo 37 da Emenda Constitucional 103, que surge aqui com a... parágrafo 13 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que surge aqui com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Ok? Espero que tenha conseguido esclarecer esses dois pontos aí para vocês, né? Vinculados a esses temas que têm ali alguma vinculação com o regime próprio de previdência social. Fica mais uma vez o convite para vocês me seguirem lá nas redes sociais e eu fico esperando também vocês na nossa pós-graduação aqui da Faculdade Legale de regime próprio de previdência social. Pós-graduação com valor social, que eu tenho a honra de coordenar junto com o professor Cláudio. Fico esperando vocês aqui, hein, pessoal? Não percam a oportunidade de fazer essa pós, porque a pós está top demais. Até lá! Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio José Vistuer Rios, coordenador da pós-graduação em Regime Próprio de Previdência Social e Direito Previdenciário Militar, junto com a professora Priscila Machado, da Faculdade Legale. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre dicas práticas para emissão de CTC. Então, eu vou dar algumas dicas de como você pegar esse período do servidor público, que ele trabalhou em regime geral de previdência social, e levar esses períodos para o regime próprio de previdência social. Dicas práticas e importantes para o seu dia a dia. Então, aqui vamos nós, está aqui o currículo do professor, esse material depois será disponibilizado pelo Legale. Os contatos do professor, os contatos do Legale, para quem precisar entrar em contato com a gente. E vamos lá, na fundamentação legal. As fundamentações legais para as regras de emissão de certidão de tempo de contribuição, eu vou encontrar lá na nossa Constituição Federal, lá nos artigos 37 e 40, Lei de Benefícios de 24 de julho de 91, lá no artigo 94 até o artigo 99, no decreto, o RPF, no Regulamento da Previdência Social, nos artigos 125A, 134. Importante também, pessoal, eu conhecer a Instrução Normativa número 77, que vai falar de averbação de CTC, certidão de tempo de contribuição, lá no artigo 433 até o 453. Eu tenho a portaria 154, que é a normativa própria a partir de 15 de maio de 2008. Toda e qualquer certidão de tempo de contribuição emitida, com exceção da militar, que tem regra própria, a partir de 15 de maio de 2008, tem que estar em conformidade com a portaria 154. O ofício circular número 18, de 28 de março de 2019, que trata da forma digital da certidão de tempo de contribuição. Então, a forma de pedir hoje é digital, a forma de você baixar, o segurado baixar a certidão é digital. Você pode pedir essa certidão ou pelo Meu INSS do segurado, com login e senha do segurado, ou se você for advogado e estiver num acordo de cooperação técnica entre a OAB e o seu estado, você pode pedir diretamente pelo INSS digital. A maioria dos estados tem o serviço de solicitação de CTC. E na emenda constitucional número 103, lá de 13 de novembro de 2019, que fez a reforma da Previdência e que tem, a partir dessa data, algumas regras próprias, né? Por exemplo, todo o período averbado a partir de 13 de novembro de 2019 tem que constar salário de contribuição e esse salário de contribuição não pode estar abaixo do mínimo. Se tiver abaixo do mínimo, ele terá que ser complementado por salário mínimo. As regras que vieram com a reforma da Previdência. Aí, fundamental, pessoal, tirar uma dúvida que a maioria das pessoas tem, de confundir ATC, averbação de tempo de contribuição, com a certidão de tempo de contribuição. O que é uma
a diferença, né? Você sabe qual é a diferença entre uma ATC e uma CTC? Vamos aprender agora. A verbação é um documento emitido pelo INSS que contém o reconhecimento de uma determinada situação que será aproveitada pela própria Previdência Social. Um período, por exemplo, de atividade rural, ou ainda exposição em condições especiais, insalubres. O INSS hoje, pessoal, não emite mais averbações administrativas, apenas judiciais, ou seja, mediante uma determinação judicial, o juiz manda emitir. E aí vem a dúvida, professor, como que eu consulto isso? Como eu sei se existe uma ATC em nome do segurado? Aí eu tenho que verificar junto ao sistema Plenos do INSS, né? Lá no módulo de CTC, na opção ATC. Ou indo diretamente a uma agência da Previdência Social, uma APS, ou você, através, por exemplo, do atendimento virtual do guichê do advogado, você pode solicitar essa informação junto ao INSS. Aí vem a dúvida. E a certidão de tempo de contribuição, então? O que é, professor? Já a certidão de tempo de contribuição é expedida quando um dado período será aproveitado em outro regime de previdência. São dois tipos principais de regimes previdenciários no Brasil: o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. Os regimes próprios são administrados pelos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e Município, e o regime geral é administrado pelo INSS. O professor é servidor da Autarquia Federal, Instituto Nacional do Seguro Social. Porém, eu tenho regime próprio de previdência social. O INSS ele tem um regime próprio de previdência social. Então, eu estou lá trabalhando no INSS e vamos supor que eu já tivesse os requisitos para uma aposentadoria. Eu tenho períodos que eu trabalhei no regime geral de previdência social. Eu vou lá no INSS e peço o quê? Eu peço para o INSS averbar em certidão de tempo de contribuição esses períodos que eu trabalhei lá no INSS. E eu trago para o meu regime próprio de previdência social para complementar o tempo que eu preciso para me aposentar. Essa é a lógica do regime geral, né, da emissão de certidão de tempo de contribuição no regime geral, para que eu possa levar para o regime próprio de previdência social. Portanto, é importante a gente saber o seguinte: a gente vai ver durante a exposição aqui das dicas que o regime geral de previdência social ele é super flexível, ele tem uma flexibilidade grande em relação ao que eu posso averbar e levar para o regime próprio. Já o regime próprio de previdência social, ele já é bem restritivo. Então, por exemplo, eu como servidor público de regime próprio, se eu quiser me aposentar no regime geral, levando o tempo que eu trabalho desde 2003 no INSS, a única forma do INSS me fazer uma certidão para mim levar para o regime geral é com a minha exoneração. Eu teria que pedir exoneração, demissão do meu vínculo público para poder averbar esse período para levar para o regime geral. Já no regime geral, como a gente vai poder observar, não será exigido que o segurado desvincule de suas atividades abrangidas. Então, o segurado ele está trabalhando, por exemplo, ele pode solicitar, a partir de hoje, uma certidão de tempo de contribuição no regime geral. O INSS vai emitir essa certidão e ele pode continuar normalmente trabalhando nesse vínculo dele, né? Uma dica também muito importante que eu vou dar para vocês é a seguinte: caso o segurado seja aposentado pelo regime geral de previdência social, será permitida apenas a emissão de CTC
somente para os períodos de contribuições posteriores à data do início da aposentadoria concedido no regime geral, ainda que haja comprovação de tempo anterior não incluído no benefício. Então, qual é a dica aqui de ouro para vocês, né? O pulo do gato. É você fazer um planejamento previdenciário eficaz, verificar qual é o tempo que você precisa para levar para os regimes próprios. Peça primeiro a CTC, a emissão da certidão de tempo de contribuição, retire do cadastro lá Nacional de Informações Sociais esses períodos e depois peça a aposentadoria com os períodos que você não utilizou, para não cair nesse risco que vários segurados acabam cometendo, né? Portanto, faz-se necessário uma análise minuciosa com efetivo planejamento previdenciário do servidor público. Olha que legal. E aqui, na pós-graduação em regime próprio de previdência social e direito previdenciário militar do Legale, você vai ter inclusive aula exclusiva com o professor Bruno Martins, que é servidor do regime próprio lá do estado do Mato Grosso, e mestre no tema, que vai dar aula para você de planejamento previdenciário do servidor público. Olha que legal o diferencial que você vai ter. Então, qual é a importância disso? A importância é você aprender como fazer esse planejamento previdenciário do servidor público. Importante a gente dizer também, pessoal, que eu tenho que observar no CNIS do segurado algumas situações, como, por exemplo, recolhimentos com alíquotas abaixo de 20%. Uma regra, tanto para aposentadoria por tempo de contribuição, quanto para averbação e emissão de CTC, é que os recolhimentos do contribuinte individual ou do segurado facultativo, eles só podem ser utilizados na CTC se eles pagaram com uma alíquota de 5%, que são duas situações, né? Eu posso ser MEI, microempreendedor individual, ou eu posso ter aquele 5% do segurado facultativo de baixa renda, que tem que ter inscrição no CadÚnico, limite de renda mensal, etc. Então, nessa situação dos 5%, ou na situação dos 11%, do plano de previdência simplificada complementar, lá da Lei Complementar 123 de 2006, eu tenho que fazer a complementação ou de 5% para 20%, paga esses 15% de diferença, ou de 11% para 20%, pagando esses 9% de diferença. Só após a complementação é que eu poderei averbar em CTC esses períodos, né? Então, é uma outra regra que a gente tem dentro daí dos períodos de CTC para a gente fazer essa emissão. Outra regra muito interessante que a gente precisa conhecer é a possibilidade de emissão de CTC para o segurado que exerce os cargos constitucionalmente acumuláveis. Então, o artigo 37, inciso 16, ele traz lá os cargos que podem acumular em regime próprio, ou seja, que a pessoa pode exercer mais de um cargo. Então, são 2 cargos de profissionais da saúde, 2 cargos de professores, um cargo de professor com outro cargo técnico, etc. Então, tem algumas regras do que eu posso fazer. Então, por exemplo, eu, como servidor administrativo, a única hipótese que eu posso fazer um novo concurso, por exemplo, eu trabalhando como analista do Seguro Social no INSS, eu não posso prestar concurso para auditor fiscal, por exemplo, da Receita Federal. A menos que, se eu passe no concurso de auditor fiscal, eu peça exoneração como analista do Seguro Social no INSS. Porém, se eu prestar concurso para dar aula no Estado, no município ou na União, aí o artigo 37, inciso 16, ele permite que eu faça isso. Mas vamos citar, por exemplo, o caso do professor. O professor, ele pode fazer um concurso público e trabalhar no município, na cidade de São Paulo, por exemplo,
Ele pode prestar um concurso público e trabalhar no governo do estado de São Paulo, por exemplo. Então, ele pode acumular 2 cargos, mediante o artigo 37, inciso 16. E nada impede também, inclusive na reforma da Previdência não tem nada que diz o contrário, que ele exerça atividade como professor no regime geral de Previdência Social. Então, em tese, se ele completar os requisitos nos 3 vínculos, em tese ele pode acumular as 3 aposentadorias. Porém, vamos supor que ele trabalhe em 2 vínculos, no município e no estado, tenha períodos no regime geral que ele queira trazer para os 2 regimes próprios dele. Uma parte para, por exemplo, o município de São Paulo e uma outra parte ele vai levar para o governo do estado de São Paulo. Aí eu tenho essa regra da CTC que eu posso o quê? A CTC ela é única, ela vai ter o período total de CTC, ok? E dentro desse período total de CTC, eu vou indicar no campus observações quais são os vínculos que eu vou utilizar no município de São Paulo e quais são os vínculos que eu vou utilizar no governo do estado de São Paulo. Vamos supor que na CTC tenham 20 anos na totalidade e eu vou aproveitar todos esses 20 anos. E eu preciso utilizar 10 anos no município de São Paulo e 10 anos no governo do estado de São Paulo. Nas observações eu vou falar, essa CTC destina-se 10 anos para tal vínculo para o governo do estado de São Paulo e os outros tempos lá 10 anos para o município de São Paulo. A CTC é única, eu emito ela em 2 vias, entrego uma na Prefeitura Municipal de São Paulo, entrego a outra no governo do estado de São Paulo, entenderam? Simples e fácil assim. Eu posso então desmembrar e utilizar partes do que eu trabalhei no regime geral nos vínculos que eu posso acumular. Outra dica importante, antes da gente falar da cessação dos benefícios, é o aproveitamento da CTC. Olha que interessante. A CTC, toda CTC emitida pelo regime geral, pelo INSS, eu tenho que colocar no corpo da CTC todos os períodos laborados pelo segurado. Todos eles. Só que eu posso fazer o quê? Desmembrar e dizer quais períodos que eu quero aproveitar. Então, um exemplo para ficar claro. Eu tenho 30 anos para emitir em CTC. Só que eu não preciso dos 30 anos. Vamos supor, eu preciso apenas de 15 anos para levar para o meu regime próprio. Eu quero levar, então, 15 anos para o meu regime próprio e eu quero deixar 15 anos, por exemplo, por uma carência de uma aposentadoria por idade no regime geral. Eu posso fazer isso? Posso. A CTC ela vai vir com os 30 anos lá especificado e eu vou pedir para aproveitar o que? Apenas 15 anos. Eu aproveito 15 anos, levo. Então, embaixo da CTC vai dizer lá que o tempo total é de 30 anos, porém foram aproveitados o quê? 15 anos. O que quer dizer isso? Que eu tirei apenas 15 anos do meu regime geral e eu deixei lá 15 anos para poder utilizar de carência para uma eventual aposentadoria por idade, por exemplo, né? Então, essa é a dica que a gente fala. Então, eu posso fazer esse tipo de situação. Outra situação interessante também da CTC, que a gente acabou deixando aqui, deixa eu só voltar um pouquinho para ficar claro para vocês, né? Que a gente já falou que eu não posso utilizar ela para regime posterior, né? Isso aqui a gente já falou. E importante também dizer o quê? Que essa CTC, ela também eu tenho que verificar, conforme eu já disse, dos casos de aposentadoria lá, que eu tenho que ver essa situação da aposentadoria. Então, são as regras que eu posso. Outra situação uma dica super interessante também, é que como eu tenho essa flexibilidade no regime geral eu posso flexionar qualquer período. Eu posso pegar o período total da CTC, eu posso
pegar um vínculo e não levar o outro. Eu posso fracionar os vínculos. Então, eu posso exatamente solicitar apenas um aproveitamento estritamente daquilo que eu necessito para utilizar no meu regime próprio. Então, o legal é que na nossa pós-graduação, as aulas de regras de emissão de CTC, de averbação de tempo de contribuição, o laboratório, eu vou levar para vocês laboratório de como é feita a CTC, quais são os casos que eu posso utilizar, não posso utilizar. As aulas de CTC serão dadas por mim para vocês junto à pós-graduação. Então, eu vou levar esse material e vou levar um material muito legal também para vocês, que são os formulários, que você já vai ajudar. Nesse formulário, você já vai dizer exatamente para o INSS quais são os períodos que você quer aproveitar na CTC. Aí o INSS está com aquele bem desenhadinho, o servidor vai analisar e vai emitir exatamente do jeito que você necessita a sua certidão de tempo de contribuição. Então, essa é uma outra dica que é bastante importante aí para o seu dia a dia, né? Agora, uma outra regra importante. O pessoal, por exemplo, ele tem mania de ir no INSS e pedir a certidão, mesmo que não necessite dela para aquele momento. Então, já vou adiantar, vou lá no INSS. Outro dia tinha uma moça que ela tinha passado no concurso da Defensoria Pública, ela tinha cerca de 25, 26 anos, não me recordo, e ela averbou um período lá de CTC e levou, né? Então, o que eu tenho que ter de atenção nessa situação, né? Primeira situação, se o segurado estiver recebendo abono de permanência de serviço, se estiver recebendo auxílio acidente ou auxílio suplementar, se eu requerer uma CTC para esse segurado, eu tenho que entender que o INSS vai cessar o benefício dele um dia antes da emissão da CTC. Para o INSS, entendam isso. A emissão de uma CTC é como eu estivesse fazendo um ato de aposentadoria. E eu não posso acumular nenhum desses 3 benefícios hoje com aposentadoria. Então, qual é a importância disso que eu estou falando para vocês? Vamos supor que esse segurado ainda tenha 10 anos para se aposentar e queira adiantar esse procedimento e pedir para emissão de uma CTC. E vamos supor que esse segurado receba, por exemplo, R$ 3.000 por mês de renda mensal do auxílio acidente. O que quer dizer isso? Se eu pedir a CTC para ele, vai cessar o benefício dele e esses 10 anos que ainda faltam para ele aposentar, ele vai ficar sem receber essa renda. Por isso que é necessário, novamente, friso, o planejamento previdenciário. Verificar, espera um pouco, o senhor está recebendo um auxílio acidente, então não vamos pedir a certidão agora. O senhor só completa os requisitos para aposentar daqui a um ano. Continua recebendo auxílio acidente. Quando completar os requisitos para aposentar no regime próprio, a gente pede a emissão da CTC e o senhor para de receber o valor do auxílio acidente, abono de permanência em serviço, né? Ou o auxílio suplementar. Então, super importante. Um desconhecimento dessa regra pode levar a um prejuízo financeiro substantivo para o segurado. Então, importantíssimo a gente conhecer todas as regras. E essa é uma das regras muito importantes que a gente precisa conhecer, né? Então, lembrando, sempre que o segurado estiver recebendo qualquer tipo desses benefícios, o INSS vai entender emissão de CTC igual a uma aposentadoria. O que o INSS entende? Pediu a verbação de CTC hoje, vai aposentar no regime próprio. Então, cessa o auxílio acidente, abono de permanência em serviço ou o auxílio suplementar. Regra importantíssima. E uma outra regra, por exemplo, o caso que eu comentei com vocês da menina da Defensoria Pública. Ela vai pedir essa CTC, sei lá, 25 anos antes de ter direito a se aposentar. Aí vamos supor que ela já esteja com essa CTC em mãos e ela verifique que foi emitida alguma coisa errada, ou ela quer fazer uma revisão para pedir uma inclusão de serviço, qualquer situação dessa, e
a gente precisa conhecer a seguinte regra que está lá na Instrução Normativa 77 do INSS. Não ocorre a prescrição decadencial, ou seja, não tem 10 anos para pedir a revisão, para os pedidos de CTC, de revisão de CTC. Ele pode ser feito a qualquer tempo, independente de ter ocorrido ou não a decadência. Por que é importante você saber isso? Porque dentro do próprio INSS, eu vejo servidores, às vezes, falando para o segurado que não pode ser feita a revisão porque ocorreu a decadência. Às vezes, o próprio servidor do INSS, pessoal, não conhece essa regrinha de ouro e ele acaba o quê? Ele acaba dando uma informação equivocada para o segurado. Então, importante a gente saber disso. Bom, essas são algumas regras que eu passei para vocês. Espero que vocês estejam a partir agora de novembro de 2021 com a gente na pós-graduação. Vou dar muito conhecimento para vocês de certidão de tempo de contribuição, seja ela de regime próprio, seja ela de regime geral. A gente vai levar os laboratórios. A pós-graduação em regime próprio de previdência social e direito previdencial militar do Legal está super top. Só tem professor nota 10, cara. Seleção, só tem mestre nesse time, tá? Então, você vai ter aula comigo, que tem a prática administrativa de dentro do INSS. Professora Priscila Machado, que me ajuda aí na coordenação da pós. Você vai ter um juiz federal, que é o Dr. Renato Bart, junto com a gente aí para ensinar você. Nós vamos ter professor Denner Ângelo, professora Samantha Marques, que advogam em regime próprio e vão dar várias dicas de como advogar no regime próprio. Vocês vão ter o professor Bruno, que eu já falei que vai dar aula também de planejamento previdenciário para vocês. Vocês vão ter aula com o professor Marcelo Barroso, que é procurador do Estado de Minas Gerais. Vocês vão ter aula com o professor Alex Sertão, sumidade em regime próprio, sumidade, auditor do Tribunal de Contas lá do Piauí, do estado do Piauí. Vocês vão ter aulas com professores excepcionais. Então, vem logo fazer esse projeto com a gente. Eu quero ver você a partir de novembro com a gente nessa pós-graduação. Pós-graduação com os melhores professores do Brasil. Só podia ser aqui na Faculdade Legal. Excelente custo-benefício. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Espero que as dicas sejam utilizadas, sejam aproveitadas na sua prática diária e aguardo vocês a partir de novembro lá na nossa pós-graduação de regime próprio de previdência social e direito previdenciário militar. Falando nisso, quem vai dar aula para a gente de direito previdenciário militar? Professora Alessandra Minaré, maior nome do direito previdenciário militar. Tenham todos um ótimo dia e até mais, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção.